Amém, meus queridos. Muito obrigado pela recepção. A paz do Senhor. Amém. Pode sentar, meu amado. E abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Amém? Podemos ler, meus queridos? Êxodo capítulo 3 diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão tua voz, e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhes-ei: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois,
deixa-nos ir caminho para 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Amém. Um dos textos dos capítulos mais bonitos da palavra de Deus, mais conhecido também, extremamente fácil de compreensão, e que ele nos traz o início de uma grande história. Primeiro, a chamada de Moisés e a sua grande primeira experiência com Deus. Depois, nós conseguimos entender a fidelidade, a misericórdia, a grandeza de Deus com a sua aliança com Abraão em criar situações para libertar o povo, inclusive também uma tipologia fortíssima da nossa libertação do Egito do pecado através de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Uma inveja na família entre os irmãos de José e ele, por conta de uma túnica que o pai mandara fazer, levou o povo a um período difícil no Egito. A venda de José pelos seus próprios irmãos. Está aí uma coisa interessante. Os nossos algozes inimigos, eles não são pessoas distantes, nem desconhecidas. São as mais próximas, e me perdoe até, em algum momento até mesmo familiares. Os irmãos de José sentiram inveja da túnica que o pai fizera a ele como uma compensação por ele ser filho de quem ele amava, filho da sua querida esposa, Raquel. E este mimo que Jacó faz gera um problema na família. Vendido para o Egito, José desce, Deus cria uma situação e, pasme, toda a família precisa descer para o Egito, porque a fome chega onde habitam. No Egito, este povo cresceu. Aí é algo interessante. Onde quer que cheguemos, com promessa de Deus chamada propósito, a promessa vai nos acompanhar. Mesmo nas adversidades, dificuldades, nos momentos em que o Senhor está nos provando, dando um puxãozinho de orelha para nós talvez acordarmos para a vida, a bênção de Deus vai estar nos acompanhando. E sempre o Senhor vai criando compensações e vai confirmando o que tem conosco. O povo cresce no Egito e torna-se um problema para o faraó, porque ele começa a pensar e dizer, olha, se houver aqui uma guerra ou um levante, este povo é suficientemente capaz de se libertar e até mesmo de nos destruir. E aí começa a perseguição, uma opressão terrível, e isto dura, em média, 430 anos. No meio desta opressão, Deus levanta o libertador, que seria Moisés. Deus está preparando a sua vitória em meio à opressão e adversidade que tu estás enfrentando. Deus está levantando Moisés em meio aos momentos mais difíceis que o irmão possa estar passando e em meio às formas mais estranhas que se possa imaginar. Porque nós sabemos que Moisés, ele já nasce com um veredito anterior ao seu nascimento, dado por Faraó, de que os meninos das irmãs cativas ali no Egito deveriam ser mortos. As parteiras não obedecem,
são recompensadas por Deus, nasce Moisés. Aí a ordem é para que os meninos sejam jogados no rio Nilo. A mãe de Moisés prepara um excelente barquinho para ele, e ele é jogado no Nilo, salvo e resgatado pela filha de Faraó, e por 40 anos Moisés é criado no palácio, com toda a cultura, regalia, mordomia possível, com um nível cultural a ser atingido extraordinário, mas um instante de precipitação, em que o seu senso de justiça fala alto, Moisés mata um egípcio, achando que estava escondido, é descoberto e precisa fugir para o deserto. Deserto seria o lugar onde por 40 anos Deus iria tratar com Moisés, forjá-lo e prepará-lo para a sua grande missão, que seria libertar o povo do cativeiro. Deserto, então, não é local de desespero, não é local de acharmos que estamos abandonados. Muito pelo contrário, local também é a transição de Deus para nos levar ao que Ele quer conosco. Ali, Moisés casa-se com Zípora e tem uma vida comum, normal, achando talvez até que estava abandonado, ou que aquilo ali seria o projeto ou o propósito de Deus. Até então, não havia uma grande experiência com o Senhor. Num dia de rotina comum, Deus nos surpreende em meio às nossas rotinas comuns, diárias. Quando nós pensamos que vai ser mais um dia, quando nós pensamos que vai ser mais um mês, quando nós pensamos que vai ser mais um ano, o Senhor chega com uma providência e nos surpreende. Comum também era Moisés os arbustos, por estarem no deserto, pegarem fogo. Então tudo era muito comum a Moisés até aquele momento. Repentinamente ele vê que uma sarça pega fogo, mas este fogo não termina, não para, como seria algo comum. Aí o Senhor chama Moisés para observar aquele detalhe. Quantas vezes, irmãos, nós entramos e saímos de um mesmo lugar e nunca imaginamos que ali pode ser um canal de bênção para a nossa vida? Quantas vezes nós olhamos para pessoas e nunca passa por nossa cabeça que aquele ser, em algum instante, até mesmo desprezível aos nossos olhos carnais, porque nós olhamos e imaginamos situações de quem pode nos trazer um benefício, é um instrumento de Deus para a nossa vida. Moisés é surpreendido pelo Senhor. Esta sarça não para de pegar fogo, chama a atenção de Moisés e ele começa a observar. Deus estava falando com Moisés. Um milagre de Deus estava sendo revelado. Um convite de Deus a Moisés para que ele pudesse tomar ciência do que verdadeiramente o Senhor tinha com ele. 40 anos de palácio e agora 40 anos no deserto, forjado. Moisés tem uma grande experiência com Deus. Horebe, o Monte Sinai, lugar especial onde o Moisés encontra-se com Deus para ter ciência do que o Senhor tinha com ele. Num dia comum, num momento comum, Deus vem, muda por completo a história de Moisés, revela-se a ele e a história daquele povo sofredor em 430 anos também
seria contemplada por Deus para que o Senhor fizesse um milagre de libertação. A sarça não para de pegar fogo. É interessante, e eu volto a bater na mesma tecla, que isto era comum a Moisés. Muitas coisas nós fazemos instintivamente. Não valorizamos, não agradecemos e nunca imaginamos que dali, daquela ação, Deus tenha algo especial por nós. Quem sabe hoje, ou este ano, é um momento em que a rotina sua vai ser mais observada, inclusive por você, e alguns grandes oceanos que nós colocamos como problema, nós vamos enxergá-lo como um pequeno copo de água, ou como providenciais de Deus, transitórios, para alcançarmos a vitória. Mas vamos lá. Moisés tenta aproximar-se, para entender o que estava acontecendo. E quando ele toma essa iniciativa, aí Deus se revela a ele e diz a ele que o lugar onde ele estava pisando era um local santo, que Deus estava se manifestando ali. A primeira grande lição é que para nós nos chegarmos perto do Senhor, nós precisamos consciência de que Ele é santo. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser como Ele é, santo como o Senhor Deus é. Santo é separado, então nós somos separados do mundo. Não há comunhão de trevas com a luz de forma alguma, e não há meio termo para a atuação de Deus. A primeira atitude de Moisés era tirar as sandálias dos pés, uma forma de humildade, uma maneira de despir-se do velho homem, dos caminhos que andava, das formas de expressões que professava na boca, dos pensamentos, dos olhos, das mãos, dos sentimentos, para que Moisés pudesse ser confirmado como um grande libertador, apesar de ter sido salvo no Nilo, de estar sendo forjado no palácio, forjado no deserto, ele ainda precisa de tomar a iniciativa de tirar as sandálias dos pés, porque ele estava num território para ter um encontro com Deus, e Deus é santo. Por mais que eu faça, por mais tempo que eu esteja na casa do Senhor, por mais disposição que eu tenha em fazer o melhor para o Senhor, sempre eu vou precisar de um ajuste. E todos os dias é dia de ajuste, porque a Bíblia nos diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça de Deus, como foi a palavra do Senhor para nós ontem. Então não tem meio termo. Deus não vai falar comigo de uma maneira mais detalhada, trazendo seus planos e projetos, se eu não me prontificar a mudar, se eu não me prontificar a ter uma vida de santidade, a me desvencilhar de certas situações. Moisés então toma um susto, e após esta atitude, aí nós vamos ver como esse diálogo se torna interessante, como esse diálogo se torna revelador, e como Deus, de maneira alguma, deixaria Moisés confundido, ou iludido, ou com algum pensamento contrário, de que não era Deus que tinha estado ou falado com ele ali. Toda boa dádiva,
que vem do Pai das luzes, com ela não há mudança e nem sombra de variação. Deus não deixa ninguém confuso, de maneira alguma. Deus não deixa ninguém confuso. Peri, será que eu posso pedir para ao menos diminuir a luz aqui, por favor? Se eu tivesse obedecido a pastora Luci, não tinha acontecido isso, viu? Ela já tinha me dado um toque. Amém, muito obrigado, viu, meu irmão? Deus não nos deixa confundido de maneira alguma. E Deus iria se revelar a Moisés de uma maneira muito profunda, mudar a sua história, dar a ele habilidade, guarnição, humanamente falando, até toda a ajuda necessária, para que ele pudesse prosseguir, seguir adiante no projeto que o Senhor tinha para ele. Minha irmã, você está de blusa verde ou vestido, aí desse lado aqui, assim, do seu lado tem um irmão. Isso, levante a mão os dois, por favor. Isto. A mão de Deus se estende a favor de vocês esta noite aqui. Amém? Primeiro, Deus te dá saúde, minha irmã. Deus te dá saúde. Tensões nervosas, decepções, problemas de ordem emocional, conflitos terríveis internos que você tem tido nos últimos tempos, por provas surpreendentes que surgem no meio da jornada de vocês. Tudo está muito organizado e repentinamente tudo se desorganiza, vocês precisam recomeçar, não sabem nem o porquê que aquilo foi desorganizado. Não servimos um Deus que expõe. Então nada aqui tem conotação de ordem conjugal, porque o nosso Deus não faz isso. Não sabem nem explicar o porquê que alguma coisa aconteceu e as necessidades bateram a porta e aqueles planos todos ficaram à mercê. Isto afetou a tua saúde. Há dias que não há como você explicar se sente ou não dor no corpo. Parece que já está tudo amortecido. Deus está curando você esta noite aqui. Todos os teus nervos estavam inflamados. Havia aí a formação de uma fibromialgia. Você estava a um passinho dela. Então já há sintomas. Deus te deu livramento disso não se acentuar, mas hoje Ele está curando e interrompendo o caminho desta fibromialgia no teu organismo. Deus está fazendo um movimento na tua mente também. Às vezes não consegue sequer associar os pensamentos e seguir com aquilo que era para ser feito. O irmão também, em muitos dias sentindo-se totalmente vulnerável a opiniões e sempre opiniões contrárias, são dados mais atenção do que propriamente opiniões motivadoras, porque os traumas da luta parece que se enraizaram. A mão de Deus está entrando nos teus ouvidos hoje, no sentido espiritual, e o Senhor não permitirá mais que opiniões ou adversidades que surgem tirem a tua alegria, façam você se desmotivar, ficar angustiado. Deus está te dando vitória. Aí o que o Senhor vai fazer diante de tudo isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que no 47º dia tudo vai mudar, não é isso que Deus está mandando eu dizer. Mas o Senhor me mostra uma fita e nela tem um espaço de 47 dias que é para eu poder entender. Quando passa os 47 dias, esta fita é cortada, as portas se abrem, há uma mudança de história para vocês, e o nome do nosso Deus é glorificado nisso. Eu volto a afirmar, Deus não está dizendo para mim que no 47º dia tudo vai mudar. Ele tem poder de fazer acontecer no 40º milésimo de segundo agora, porque Ele é. Ele está dizendo que corta a fita,
as barreiras nesta data estipulada. E ele começa a trabalhar, deixando os dois surpresos, e ele será engrandecido na história, e em meio à família de vocês haverá um grande movimento de salvação, libertação, cura nos relacionamentos, e o nome do nosso Deus será louvado nesta história. Amém. Louvado seja o Senhor. Naquela sarça ardente, Deus se revelaria a Moisés de uma maneira surpreendente. Aí, neste início de diálogo, o Senhor diz a Moisés que havia escolhido ele para que ele retornasse para a sua terra natal, para que ele retornasse à sua terra natal, o Egito, e ali ele convocasse os seus conterrâneos e avisasse os mesmos que o Senhor o havia enviado e que ele seria o instrumento de Deus para libertá-los do Egito. Aí eu fico imaginando a mente lógica de Moisés, né? Porque nós somos lógicos, principalmente diante dos desafios. Aí logo nós viemos com as nossas lógicas. Nós também queremos explicações minuciosas, detalhadas de Deus. Em algum instante somos Gideões. Me dá um sinal, me dá 2. Tem gente que já está no 10º sinal e não toma a iniciativa de acreditar. Moisés então diz a Deus: mas como isso? O camarada está há 40 anos fora da sua pátria. Ali já tinha pelo menos mais 2 novas gerações. Muitos que conheceram a história de Moisés, dos pais de Moisés, já não eram mais vivos, porque permaneceram no Egito. Como que Moisés vai chegar diante dos seus conterrâneos de um minuto para o outro, voltando lá da terra que ele estava, com agora comportamento de pastor, de ovelhas, quem sabe marcas já do pastoreio de ovelhas, pele mais cansada, uma fisionomia mais comprometida, não estava mais no palácio, porque no palácio tinha tudo o que era necessário, inclusive para a sua boa aparência. No deserto, cuidando de ovelhas, não, a precariedade é bem acentuada. Os que não conheciam Moisés, da idade dele para baixo, dos 80 para baixo, principalmente, ficariam assustados. E outra coisa, como que poderiam acreditar que um ancião de 80 anos seria o libertador deles? A lógica deste povo seria confrontada, e muito confrontada. Aí Moisés vai dizer ao Senhor: Deus, mas como que pode isto acontecer? Como que eu vou chegar lá? Para quem eu vou pedir socorro? Ou como eu vou explicar para eles quem está me enviando? Aí Deus vai dar alguns sinais evidentes para Moisés. Primeiro, o Senhor diz a ele assim: quando você for interpelado, questionado, você diga: o eu sou te enviou aqui. Deus estava dizendo a Moisés que ele era o dono da eternidade, que a suficiência de Deus em si mesmo não depende de nada. E também o Senhor lembrava a Moisés: diga a eles que o eu sou que te envia é o Deus da aliança feita com Abraão, o pai desta nação, renovada a Isaque, o filho, e a Jacó,
que através do filho de Jacó, José, é que este povo chegou no Egito, como eu disse no início da meditação. Deus havia feito uma promessa. O Senhor disse para Abraão: sai da sua terra, do meio da tua parentela, vai a um lugar que eu vou te mostrar. Eu farei deste povo uma grande nação, e eu vou conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Deus tinha um espaço especial para constituir Israel. E a principal intenção do Senhor era gerar Jesus Cristo para a redenção da humanidade e para confirmar o que ele havia dito no dia que o homem caiu no Éden. Então Deus estava consertando toda aquela situação que aquele povo tinha provocado por desobediência, rebeldia, desvalorização ao que Deus dava a ele, ingratidão. Deus estava ajustando as coisas e lembrando o povo de que ele era o Deus da promessa e que a promessa permanecia em pé. Só no Egito já tinham se passado 430 anos. Aí vem para mim esta. Em 430 segundos que eu ouvi uma promessa, eu já acho que ela deve ser cumprida. Outra coisa, eu ouço a promessa e eu já fico tentando imaginar ou traçar um caminho, um atalho até, dar um jeitinho para Deus cumprir aquilo. Aí não acontece, eu começo a reclamar, murmurar. E olha, só a misericórdia de Deus. Ou eu estou enganado? Está aqui uma prova. 430 anos tinham se passado. E Deus permanecia sustentando a promessa que ele tinha feito ao povo. Não sei quantos anos você aguarda o que Deus te prometeu. Posso saber os anos que eu aguardo uma promessa de Deus. O que eu posso e afirmo em alto e em bom som dizer, e não é nem usando isso como um chavão, sobre todas as coisas permanece a fidelidade de Deus. Falou, e quando ele disse, ele usa até o que não é como se já fosse. Paulo nos ensina isto. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele já sabia dos deslizes do povo. E ele já enxergava Isaac, Jacó, José, Moisés e toda esta história já estavam nas palmas das mãos do Senhor. Eu posso e devo, inclusive, fazê-lo, porque é até uma questão de fé e de organização. Planejar o meu ano. Estamos aqui de uma maneira profética, acreditando na fidelidade do Senhor e dedicando estes primeiros 7 dias ao Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Mas o efetuar e o confirmar pertence ao Senhor. E mesmo se ele disser não, é o melhor para nós naquele momento. Agora, uma coisa eu posso te dizer: Deus não te deixará decepcionado de maneira alguma, porque estes dias já estavam escritos na eternidade, e já está determinado dia e hora, momento, e tudo que o Senhor prometeu, todos os detalhes já estão traçados por ele. Ao lembrar Moisés, porque a história ele tinha ouvido, ao lembrar Moisés que quem falava com ele no meio daquela sarça ardente, irmã, a senhora aqui, minha querida, de blusa preta, faça assim com a mãozinha, isso. O nosso Deus vai trazer saúde à irmã esta noite aqui.
Deus tem sido extremamente bondoso e fiel e sem sensacionalismo tem te dado livramentos, e não são poucos livramentos. Mas a mão do nosso Deus hoje estendeu-se para te tirar da linha do livramento e te colocar na linha da curada. Independente da tua idade, porque nós somos assim, pragmáticos, em acreditar que Deus só pode curar um jovem. Deus está fazendo um movimento nos batimentos cardíacos do teu coração. Deus está fazendo uma depuração no teu sangue, fazendo uma limpeza. Há uma taxa de colesterol altíssima, há uma taxa também de triglicérides altíssima, há uma decomposição nos glóbulos vermelhos. A irmã sente tontura, muita dor de cabeça, e quando deita a sensação de que está as coisas girando. A mão do nosso Deus chegou no teu sangue e trouxe equilíbrio. Tudo isto nosso Deus está ordenando a teu favor, para que com os teus olhos a irmã veja a providência de Deus, num processo de libertação no meio da tua família. Os teus olhos contemplarão a fidelidade de Deus. Deus está mantendo encontro com pessoas e Ele vai libertar. Deus vai libertar de latinhas, Deus vai libertar de cigarro, Deus vai libertar no sentido de temperamentos, personalidades distorcidas. Deus vai fazer um processo de libertação, vai fazer os teus olhos cansados sorrirem, e o nome do nosso Deus será exaltado no meio da tua parentela. Pode aguardar, aleluia, pode aguardar. Pode aguardar, que já nos próximos meses o nosso Deus vai chegar sinalizando, vai te deixar assustada e vai erguer na tua casa um altar de gratidão. Então pode se preparar para convidar os teus mais próximos, porque um altar de gratidão vai ser erguido, testificando a fidelidade e a grandeza do Senhor na sua história. Amém? Eu olho daqui, Diego, e Deus me mostra o seguinte, uma claridade extremamente forte, vamos dizer assim, na boca do seu estômago, nesta região aqui. Uma claridade fortíssima. Sabe aqueles, mais do que ninguém você vai saber, aqueles aparelhinhos pequenos, aquelas pecinhas pequenas que elas desentopem boca de fogão? Deus me mostra como se fosse aquilo, para eu poder entender. E ela vem e dá alguns toques, na região aqui, na boca do seu estômago. A mão do nosso Deus está fazendo um rebuliço na sua digestão, fazendo um rebuliço no seu esôfago, e automaticamente Deus está fazendo um movimento de cura em todas as funções gastrointestinais tua, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado na tua saúde. Todos os órgãos abdominais estarão sendo alcançados pelo Senhor hoje. Deus não está me dizendo que você tem algum tipo de sintoma. Eu sei que o nosso Deus é o Deus da prevenção e trabalha por amanhã. Mas o Senhor está me dizendo, órgãos internos no abdômen do meu servo, eles estavam inflamados, e alguns outros, num dedinho só para inflamar também, porque a inflamação queria passar. Todo o problema estava aqui, porque havia um comprometimento. Este aparelho cirúrgico do céu faz um movimento, ele dá alguns toques, não posso dizer quantos, e normaliza todas as funções, e o nome do nosso Deus é exaltado na tua saúde. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. O Senhor chamava Moisés e lembrava Moisés quem é que estava falando com ele e quem estaria falando com o povo. Promessa de Deus não prescreve, de forma nenhuma. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ah, é um chavão isso aí. Não é não.
não é a palavra do Senhor para nós esta noite. Deus te prometeu, Deus vai cumprir. Haja o que houver, venha o que vier, pode haver a maior das confusões, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir e pronto. Até hoje tinha gordura no teu fígado, uma placa de gordura em cima da pelezinha do teu fígado. Deus está te curando esta noite aqui. Há uma predisposição de um mal-estar e da sensação de inchaço abdominal. Isto vem te incomodando ultimamente. Também uma predisposição de inchaço nos pés, boca seca e amarga, e agora até queda de cabelo acentuada está havendo. Mas a mão do nosso Deus operou um milagre aí, porque um instrumento cirúrgico do céu passa por cima da pele que guarda o teu fígado e vai dissipando esta gordura. Você vai perceber que desinchou o abdômen, vai notar que as suas roupas ficarão mais confortáveis, esta sensação horrível nos teus lábios não surgirão mais, os teus pés desincharão e Deus será exaltado na tua história. Amém? Aleluia. O Deus da aliança, o Deus da promessa, o eu sou, o eterno. Deus então tem um encontro com Moisés e diz a ele qual era a sua função. E no meio disso, o Senhor diz que ele estava atento à aflição e à injustiça que o povo dele estava passando. E que por isso, agora era um momento determinado por ele para levantar Moisés. Nós oramos e queremos resposta agora, não é? Entramos em processo de autocomiseração, ficamos doentes emocionais e espirituais, fazemos comparações em relação às respostas do nosso Deus ao nosso irmão, e tem que tomar cuidado, porque comparação é um degrauzinho pititico que falta subir para um dos piores sentimentos que existe, que é a inveja. Mas nós fazemos comparações. No meio das comparações, nós exaltamos possíveis qualidades em relação ao outro que foi mais rápido em conquistar a vitória. Aí também ficamos a um dedinho de um bom fariseu. Não estou enganado, não é? E nunca paramos para pensar que Deus é extremamente atento ao que está acontecendo conosco, não faz acepção e tem um tempo determinado para tudo na nossa vida. Nossa oração não ficou parada no teto. As aflições e angústias que passamos não estão vistas por Deus de forma insensível. Deus está trabalhando por nós, que seja forjando em nós um caráter cristão mais equilibrado, ou até nos preparando para nos dar vitória, e nós não nos perdermos em meio às nossas conquistas. Algumas pessoas não sabem administrar o que Deus dá. Então elas precisam passar pelos degraus para irem aprendendo, senão se perdem quando conquistam. Mas que história é esta? É verdade. Aí os momentos de aflição e de angústia trazem uma compreensão de indiferença da parte de Deus. Não está nos ouvindo. E aqui eram 430 anos. E este povo aflito, que culpa tinha das falhas de Rúben, Simeão, Levi, Dan, Isacar, dos
dos outros filhos de Jacó terem vendido José? Nenhuma. Mas Deus tinha uma promessa para aquela nação. E agora chegaria a hora. E o instrumento era Moisés. Então o Senhor relembra a eles. Quem falava com eles? É ano de colheita, irmão. É ano de providência. E Deus está levantando o que é necessário, pessoas, situações, para encaminhar as conquistas. Então é necessário estarmos atentos ao trabalhar do Senhor. Você está com os braços cruzados, com uma camiseta preta, com o cabelo preso. Eu quero que, por favor, a irmã levante a mão. Isto, faça assim. Do lado do irmão de camiseta branca, faça assim, ó. Isto. Deus vai fazer um movimento de libertação em você hoje. Deus está acalmando a tua mente, pacificando as tuas emoções entre você e você mesma, tranquilizando o seu dia a dia, inclusive o teu sono, abrindo os teus ouvidos para entender e ouvir boas notícias também, porque a vida, diríamos, tem sido um tanto quanto cruel. E há uma carreira de situações adversas que elas te fragilizaram emocionalmente, te machucaram, enfim. Te deixaram desacreditada em tudo e em todos. E sempre com um sentimento de autoflagelamento, enfim. Deus está te trazendo calma, paz, libertação esta noite. E o Senhor vai te motivar, primeiro a acreditar nele de uma forma mais intensa. Depois acreditar em você, no seu potencial de superação. E a tua história vai mudar. Ela tem sido meio difícil. E são muitas vírgulas. E estas vírgulas machucam. Não são uma interrupção para um raciocínio. Elas vêm provocadas por machucados. Você se conscientizou, inclusive, que precisa mudar. Deus está trabalhando no teu emocional hoje. A primeira grande notícia que eu tenho a te dar é que o Senhor vai te devolver sono tranquilo. Eu não digo que você não dorme, mas há uma predisposição de insônia e uma predisposição de um sono pesadíssimo. Deus vai te devolver sono tranquilo. Outra coisa, a tua mente vive maquinada pelo medo. Medo. Deus está arrancando com mão forte este medo. O Senhor vai te devolver a autoconfiança. O nome dele então será glorificado de maneira extraordinária. E você testificará a fidelidade de Deus na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Deus mantém um contato bem íntimo e objetivo com Moisés. E agora, o que mais me chamou a atenção foram as palavras que o Senhor disse a Moisés. Se você observou, por umas 3 vezes, Deus repete a Moisés que ele era o Deus da aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Depois o Senhor diz a ele assim: eu serei contigo, diga ao povo que o eu sou te enviou. Mas também o Senhor diz a ele: você vai a Faraó, eu, porém, endurecerei o coração dele. E as coisas não serão simples, fáceis e rápidas, porque o meu nome será glorificado no Egito. Deus não disse a Moisés
que tudo seria mamão com açúcar. Deus não nos isenta de dificuldades, mas Ele é conosco em meio às dificuldades. Deus não nos isenta de decepções, de rejeições, mas Ele blinda o nosso coração e nós entendemos aquilo também como providencial de Deus para o nome dEle ser glorificado. Nós enxergamos diferença, potencial, resiliência. Nós enxergamos em nós qualidades e esquecemos quantidade. Nós enxergamos em nós condições de passarmos por lutas e provas e sairmos vitoriosos. O Senhor não nos deixa enganado. Ele vai nos dizer o que tem conosco. Deus vai te dizer o que tem a você este ano. Mas Ele não vai te iludir de dificuldades. Porém, o Senhor disse: eu sou contigo, Moisés. E isto era a garantia. Se Deus é conosco, Davi disse: Deus comigo, eu não temo o que o homem possa me fazer. Deus comigo, eu sei que Ele é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí ele disse: uns na luta confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, e no nome do Senhor voltaremos vitoriosos e levantaremos o pendão da vitória. Deus não iludiu Moisés. Me perdoe, Peri, eu não vou doutrinar, eu sei o meu lugar. Para de viver iludido, reclamando de tudo, subestimando a fé, questionando Deus, duvidando da fidelidade. Pare com isso, irmão. Vamos acreditar que o Senhor é conosco, principalmente na hora da prova. Quando as coisas estão bem, é bem mais fácil chegarmos aqui e exaltarmos o nome do Senhor. Dizemos: mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Agora, quando as coisas estão difíceis, a tendência é nós nos abafarmos, entrarmos num processo de lamúria, nos tornarmos reclamões, murmuradores, ou até dizer: Deus não falou, Deus não está comigo. Aqui o Senhor está dizendo a Moisés: diga que o eu sou te enviou, o eterno, o autossuficiente, o todo-poderoso. Lembre-se da aliança, o Deus de milagres, que fez uma anciã de 90 anos gerar. Não tinham muitos outros casais que o Senhor poderia ter escolhido, com idade compatível e tudo mais? Mas o Senhor escolheu Abraão. O Senhor não poderia ter dado também ao filho de Abraão uma Rebeca saudável para gerar com facilidade? Não. Ela também era estéril, mas ela gerou Jacó e Esaú. Então o Senhor lembrava que era o Deus da aliança, dos impossíveis, que estaria com Moisés. Deus não poderia destruir Faraó num piscar de olhos. Ou na primeira vez que o Senhor mandasse Moisés e ele foi protelar, o Senhor mandou com Arão. Por 10 vezes Moisés se dirigiu a Faraó. Na primeira vez o Senhor não poderia ter amolecido, porque diante de Deus não há coração que resista à voz do Senhor.
Mas Deus iria justificar o sofrimento do seu povo ali. Deus não é justiceiro, Ele é justo. As balanças do Senhor são fiéis. Deus não tem prediletos. Para Ele todos somos iguais. Há homens que se julgam acima do bem e do mal, instintos de Faraó, e que pensam ser inatingíveis pelo poder, pela influência, mas o eu sou permanece no trono, e Ele é especialista em destronar. Agora a nós compete enfrentarmos a luta, e conscientes, termos a certeza, Deus está do meu lado. Deus está do meu lado, a vitória minha é garantida. O inimigo se levanta, mas tem um jargão que diz, se levanta para cair. Eu estou contigo, Moisés. Revelei o meu caráter a você. Disse que tenho algo especial com este povo, mas vou endurecer o coração de Faraó. E você não pode desistir. Você deve ser insistente, persistente, perseverante, confiante, seguro, estável. E ir até o fim, porque eu vou glorificar o meu nome no Egito. E quando Ele deixar o povo sair, de mãos vazias eles não sairão, porque eu vou abençoar o meu povo, para que no deserto não falte nada a eles, na peregrinação não falte nada a eles. Acredita no Senhor? Tome posse da sua vitória, segure a tua agenda com fé. É ano de vitória, é ano de conquista. Haja o que houver, venha a adversidade que vier, Deus está do meu lado. Faraó pode me dizer não em janeiro, Faraó pode continuar me dizendo não em fevereiro, Faraó pode continuar me dizendo não em março, e assim sucessivamente, mas na hora certa de ser glorificado o nome do Senhor, o sim é garantido. Eu vou sair da prova, que agora nós podemos dizer o Egito, e o Senhor será glorificado na minha vida. E lá no Egito, Deus mostrou que era soberano. Deus não precisa provar quem Ele é. Ele acabara de dizer a Moisés, diga que o eu sou te enviou, diga que o Deus da aliança eterna te enviou. Mas Ele provaria ao Egito que ali tinha um povo abençoado, ali tinha um povo escolhido, e eles não ficariam impunes diante da situação que provocaram. Que Deus nos alcance, irmãos, e que sejamos seguros, confiantes. Não desista, não se desespere, porque o eu sou, de janeiro a dezembro, estará contigo. Amém? Coloque-se em pé, meu querido, por gentileza. Eu quero saber se há alguém hoje aqui que quer aceitar Jesus como Salvador. Há alguém aqui que queira aceitar Jesus como Salvador, que está afastado dos caminhos do Senhor e que hoje quer decidir-se por Jesus? Dê um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente, que a igreja vai orar por você. Há aqui uma pessoa, glória a Deus por isso. Onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite aqui? Que queira inclusive reconciliar-se com Ele. Dê um sinal ou faça como este guri aqui. Vem à frente. Onde está a segunda pessoa para Jesus esta noite aqui? Não há? Onde está a segunda pessoa? Não resista. Venha em nome de Jesus. Está aqui. 2. Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite? Coisa linda, hein? Onde está a terceira pessoa para Jesus aqui esta noite? Dê um sinal, me ajuda em oração, irmão, intercede aí. Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite?
Você está de camiseta verde, aí atrás do peri. Levante a sua mão, minha querida, por favor. Isto. Deus está curando os teus sentimentos esta noite aqui. Você determinou dentro de você que não pode ser mais um ano, tem que ser o ano. Você determinou dentro de você aceitar projetos de Deus e conseguir conciliar os nãos que Ele tem te trazido na jornada. Eu não estou te expondo, porque Deus não expõe. Todos nós ouvimos não de Deus, e sempre é o melhor para nós. Deus hoje, Ele está te curando, fazendo um movimento terrível nas tuas emoções. Boa parte deste sobrepeso, ele é provocado por condições emocionais de ansiedade. Então, me perdoa, você desconta se alimentando, e parece que te dá saciedade, e Deus então te respondeu. Deus está curando você esta noite aqui. Em alguns momentos eu vou entrar num conteúdo bem forte aqui, eu não lembro de conhecê-la. Grande aqui é o Senhor. Em alguns momentos, você se sente a última mulher na fila das mulheres, e absolutamente constrangida, não foi alcançada por Deus em algumas respostas. Deus vai te fazer sentir-se a primeira da fila. Deus vai te curar deste complexo, minha querida. Canta lá e assaderibo assalabaiocé. Deus vai te curar disso, vai te restaurar, vai devolver a sua originalidade. Nos últimos 2 anos você perdeu a originalidade no humor, na espontaneidade, tornou-se retraída até mesmo nas coisas de Deus. Deus tem projeto contigo, Deus tem. Você vinha nas coisas do Senhor com as 2 mãos no arado, você tirou uma e disse a Ele, não quer me responder, então eu vou ficar te sondando mais à distância. Não fez birra não, foi até corajosa. Deus vai fazer você devolver as 2 mãos ao arado. Deus vai fazer um movimento. Outra coisa, o Senhor não me diz do que você trabalha, nem que trabalha. O Senhor me mostra livros nas tuas mãos. Deus vai te dar uma qualificação profissional nova, e esta qualificação profissional nova vai servir também para a casa do Senhor. Você já é um instrumento, mas agora você será um instrumento qualificado de uma forma bem minuciosa. E pessoas serão alcançadas pela prestação do seu serviço. E não é um serviço que vai ter retorno financeiro, vai ter retorno do céu. Fora da casa do Senhor Ele vai te trazer um retorno, mas aqui não. Aleluia. Deus te fará. Deus te fará, inclusive, conhecida em Xanxerê, por esta atribuição que Ele vai te dar. E o nome do nosso Deus vai ser exaltado nessa história aí. Eu te afirmo também, que a partir deste momento você vai dormir. Você vai dormir. Eu não digo que você não dorme, não é o que Deus está me dizendo. Mas também é um sono pesado. E ultimamente tem havido guerras espirituais. Você tem passado por conflitos espirituais. São artimanhas do mal para te desmotivar, porque o Senhor conhece o teu potencial. Mas o inimigo também conhece, que ele traça o perfil, ele só não lê o pensamento. Deus vai te devolver paz no sono. Sono reparador vai ser um dos primeiros sinais. Os teus rins funcionarão normal a partir de agora, porque eles estão retendo líquido. Então pode observar, a retenção de líquido vai acabar. E este líquido retido no abdômen, ele vai ser expelido, porque Deus está fazendo um movimento. Deus está drenando o teu físico hoje. Não é a massoterapeuta, com todo respeito a ela. É o Senhor.
Então não precisará de sessões, é uma só e é agora. Deus vai tirar as dores no teu corpo, dores nas mãos, dores nos braços, dores nas pernas. Deus vai tirar. E com vitalidade, Ele vai te usar de maneira extraordinária. E algumas pontuações de não, elas tornar-se-ão em experiência. E as experiências serão transmitidas. E o Senhor Deus será louvado nessa história. Amém. Há mais alguém para Jesus? Onde está a terceira pessoa para Jesus esta noite? Venha ou dê um sinal com a sua mão. Eu preciso, olha a hora, devolver aqui para o pastor Peri. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Venha em nome de Jesus ou dê um sinal aí que alguém vai aí te buscar. Você chega aqui arrastado no nome de Jesus, mas chega. Talvez as pernas estão presas aí ao chão. Dê um sinal aí, um grito de socorro. Porque o Senhor vai te dar vitória. Não há? Amém. Então vamos orar? Sem sensacionalismo. Como chama a esposa do Rodrigo, que é pastora? Eu esqueci. Tamara, porque eu não estou vendo a pastora titular aqui. E eu não vou passar à frente dela. Está ali com a netinha. Vamos deixar ela. Vem aqui, minha querida, em nome de Jesus. Você pode vir, você. A Lucy não vai me chamar a atenção. Dê um abraço naquela moça ali. Isto representa todos nós. Ela se sentirá inserida, Peri. É uma cura que não tem preço para pagar. Dê um abraço nela, diga que ela é amada no nome de Jesus Cristo. Chegou aqui a titular. Diga que ela é amada no nome de Jesus, que ela é bem-vinda e que os nãos dela, ouvidos da parte de Deus, estão se tornando em grandes vitórias para a igreja, inclusive. Aleluia! Amém. Se você sente vontade de vir à frente para receber oração, pode vir e nós vamos orar. Amém? Não? Eu não me incomodo de orar por ninguém. Só que se eu me dirigir ao irmão já, aí eu gostaria que não viesse para mim orar. Vamos dar prioridade a outros, certo? Mas Deus não respondeu o que eu queria que respondesse. Está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Vamos orar então? Ergam as mãos para cá, para estes dois jovenzinhos que se renderam ao Senhor agora. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tua fidelidade e misericórdia. Mas duas almas se renderam a ti, dois jovenzinhos. Eu quero te pedir uma bênção especial a favor deles, inseridos num contexto totalmente adverso, corrompido, e agora se decidem em estar contigo e continuarão inseridos no contexto do mundo atual. Então eu te peço, fortaleça estes jovens, escreve o nome no livro da vida, ajude-os a permanecer firmes diante de ti, glorifica o teu nome na família também, repreende todo o mal, e que esta decisão seja a melhor, porque foi a melhor, a mais valorizada que eles tenham, e que o resto da vida possa ser evidente nas ações, atitudes, e a bênção do Senhor os acompanhe. Em nome de Jesus e crendo, eu te agradeço pela bênção e vitória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.